Para nossa satisfação, estamos aqui recebendo Frank Araújo. Ele é o CEO, né, da Ative Energia, um homem de fé, um homem organizado, né, comanda uma das empresas mais sólidas, né, e organizadas de Sousa e da região, com justamente sua ampliação de negócios, não só para o sertão da Paraíba, mas também outros estados. Franklin é um cara que sempre incentiva a sua equipe na qualificação. A equipe já esteve na China, inclusive, participando de vários eventos, tratando de um produto, Zé Dias Neto, que se discutia aqui de forma embrionária e com muita visão, lá no começo dos anos 2000, que é a energia solar, hoje uma realidade. Recentemente, a gente fez um trabalho, contratamos a empresa do Matheus Rolim para fazer várias imagens de drone na cidade de Sousa. Frank, isso me chamou a atenção e foi um dado que eu observei. Não comentei com ninguém, até parece que guardei para hoje, né, de forma assim, por coincidência. A quantidade de placas de energia solar nos tetos das residências e dos prédios comerciais da cidade de Sousa. Frank tem esse dado, obviamente, né, mas na visão assim, a gente sem ver, logicamente, em outras cidades, as vistas aéreas, mas assim, me encheu de orgulho por saber que Sousa hoje é uma cidade que consome bastante, né, os moradores são clientes, né, da energia solar e consomem esse produto cada vez mais. Frank Araújo, satisfação tê-lo conosco aqui na bancada do Olho Vivo, da TV Diário do Sertão, da Líder FM. Boa tarde. Boa tarde, Levi. Boa tarde, Zé Neto. Boa tarde, Petson. Prazer estar aqui com vocês. Convite da TV Diário do Sertão, uma emissora de alta audiência, de grande audiência aqui no Sertão da Paraíba. E estamos aqui para trocar uma ideia exatamente sobre essa questão da energia solar, de fato como tudo surgiu, né? E de forma pioneira o que a Ative conseguiu e consegue fazer aqui na nossa região. Começar a conversa aqui com essa questão estatística. Sousa realmente é uma das cidades que mais tem placas de energia solar instaladas. Se não for Sousa, qual é essa outra cidade? Qual é outra região, digamos assim? Levi, na verdade existe um ranking, né, que a ANEEL tem esses números, né, à vista para todas as pessoas que quiserem consultar, mas Sousa, de fato, ela se destaca, certo, no cenário estadual e no cenário nacional também. Em questões de números, eu costumo dizer, até 2018, Sousa proporcionalmente em número de habitantes, certo, uma proporção por quantidade de painéis por número de habitantes, era uma das cidades que mais se destacava no Brasil. Então, um dado bem relevante para a nossa região, isso a gente começou esse trabalho aqui em 2015, certo? Com a fundação da Ative Energia Solar. O segundo projeto, certo, instalado na Paraíba foi em Sousa e, de fato, o trabalho que é feito em Sousa e o número de adesão de pessoas que aderiram a essa tecnologia foi bem grandioso. Em relação a números, Sousa está em quarto lugar no ranking da Paraíba, certo? Mas se a gente fizer uma proporção por número de habitantes, ela ganha disparado, certo? Como a cidade da Paraíba que de fato mais produz energia limpa. E cada vez mais as pessoas aderindo a essa modalidade de energia. Total. Eu acho que limpa, né? Saudável. Exatamente, limpa, renovável, que gera economia no bolso, uma vez que o custo de energia elétrica hoje é um passivo gigantesco no orçamento de qualquer pessoa aqui do Brasil, né? Qual é, assim, digamos, Frank, a economia? Quanto é que o consumidor final é aquele morador, a moradora da casa ou do prédio comercial, né? E pode optar ou colocar na sua casa ou na sua empresa. Assim, na média, né? Qual é o percentual de economia que o consumidor tem? A economia média hoje ela gira em torno de 95% Quase de economia, 100%. Quase 100%. Em alguns casos um pouco mais, certo? Levando em conta que quais são os custos fixos que o consumidor ainda continua pagando depois de adquirir um sistema de energia solar e produzir sua própria energia. Seriam a taxa de iluminação pública, que não na totalidade dos municípios, mas os que cobram a taxa de iluminação pública,
Esse é um custo fixo. E a questão da taxa da própria concessionária, que é o custo de disponibilidade, que existe em duas faixas. É o custo de 100 kWh para consumidores trifásicos e 30 kWh para consumidores monofásicos, que na grande maioria são esses os que mais aderem. Como é que faz esse cálculo na cidade onde tem a tarifa de energia? No caso de Souza, por exemplo, Souza tem, a prefeitura cobra. Se na modalidade da energia elétrica, o consumidor ele tem ali uma média mensal de 400 kW, né? Como é que é feita essa medição, passando para a energia solar, para que a empresa ela calcule a tarifa de energia, de acordo com a faixa de consumo? Na verdade, a taxa de iluminação pública ela tem uma particularidade de município para município, né? Então, a gente não consegue quantificar quanto é que isso representa, uma vez que alguns municípios eles cobram um valor em uma faixa de consumo e outros, a exemplo de, eu vou citar um exemplo aqui, Campina Grande já tem um valor fixo para se o consumidor é comercial ou se o consumidor é residencial. João Pessoa já tem outra faixa, Souza já tem outra faixa, mas que isso não tem associação nenhuma com a produção de energia. Certo? O que a gente está tratando aqui e o que a gente fala é de que o consumo, de fato, que aquele cliente tem perante a concessionária, esse sim vai servir de embasamento para que a gente consiga gerar essa energia com a aquisição dos painéis, pós a instalação e o funcionamento, para que ele faça esse desconto, essa troca com a concessionária, que seria entregar o que produziu. Me permita insistir nesse assunto, nesse tema, Frank. Vamos continuar puxando aqui a discussão para Souza. Souza, que a cobrança da tarifa de energia pública, ela é feita a cada 100 kW de consumo, né? O consumidor que está na energia elétrica, ele tem um cuidado maior para não gastar mais porque vai pagar mais caro. Mas o consumidor que passa a ter energia solar, ele vai dar uma relaxada, ele vai consumir aí como se tivesse com energia elétrica, talvez o dobro, enfim. Aí eu pergunto o seguinte, nessa faixa de consumo, de cobrança que tem em Souza, o que é que vai prevalecer aí para a cobrança da taxa de iluminação pública? São aqueles 400 kW, de repente, que ele consumia com energia elétrica, ou vai ser calculado em cima dos 800 que ele consome na energia solar? Não, como eu falei anteriormente, né? Essa faixa de consumo ela vai se prevalecer da mesma forma que já acontecia. Logicamente, o consumo instantâneo do consumidor, ele tende a diminuir, uma vez que ele produz energia em loco, na sua própria residência. Então, logicamente, aderindo à energia solar, consequentemente, essa sua taxa de iluminação também vai ser reduzida. Porque ele vai se encaixar em uma faixa menor, logicamente, por conta que boa parte da energia que ele precisa já é consumida da geração solar. Mas alguém pode entender, quando o projeto da iluminação pública, da taxa de iluminação pública foi aprovado, se referia ao consumo de energia elétrica, não tinha solar. Você não vê que aí tem uma brecha para se discutir esse assunto, até mesmo rever a lei que foi aprovada na Câmara de Souza? Não, eu acho que o movimento que se pode fazer, que isso aí já possa ser que seja uma prática, eu já vi vários casos desses, seria a adesão do poder público também a essa tecnologia, certo? Instalando painéis solares na prefeitura, no caso, para que com essa economia possa contribuir para uma redução ou extinção da taxa de iluminação. Eu acho que seria um caminho, certo? Onde a própria prefeitura ia ter economia, uma vez que é um consumidor, e eu digo assim de passagem, um grande consumidor de energia, certo? Ela ter essa economia poderia gerar benefício para toda a população. A empresa que você representa, né, a Ativa Energia, já recebeu, por exemplo, propostas para se instalar energia solar em prédios públicos, seja de prefeitura, seja de câmara, seja até do Poder Judiciário, em cidades aqui da região de Souza? Existe esse movimento, né, isso numa esfera de Brasil, de Nordeste e também da região da gente, para que, certo, as prefeituras, por meio de um processo licitatório, certo, abram licitações para que possam adquirir esses equipamentos e gerar economia. Estamos à disposição para participar de todos esses processos,
certo? Juntamente com outras empresas que existem também na região, mas eu acho que é um investimento de excelente qualidade e de que uma forma que vai compensar muito, tanto para o poder público como para a população em geral. Aqui tem, me parece que algo parecido com isso em Marisópolis, né? Lá foi feita uma licitação, a empresa que você representa, a Ative, passou a executar esses serviços de energia solar. Consegue atender o município todo, Frank? Lá eu acho que não, eu acho que é só a questão da educação. De algumas escolas. Isso, são de algumas escolas. Como a exemplo de Marisópolis, a gente tem Vieirópolis, energia solar, tem Ibiara, tem as cidades ali da região de Patos. Aqui na Paraíba, não sei qualificar esse número hoje, mas várias cidades já aderiram também a essa tecnologia. Tá certo. Zé Neto. Hoje no Olho Vivo, a gente conversando nessa entrevista com o Frank Araújo, que é o CEO da Ative Energia Solar, uma empresa que, como o Levi já bem destacou, né, atua em toda a nossa região, integra também o G5, né, que é um grupo entre os maiores do nosso país, está lá também a Ative Energia Solar. Frank, e diante de toda essa grandiosidade que é a Ative Energia Solar, eu queria que você pudesse falar para a gente de como foi o surgimento da Ative Energia Solar. A gente sabe que há 20 anos atrás, 30 anos atrás, já havia, né, toda essa projeção de energia renovável, de energia limpa, de respeito ao meio ambiente, e nós achávamos de que essa realidade demoraria muito a chegar aqui, né, a se tornar uma realidade. E a Ative Energia Solar é justamente a concretização desse projeto ambicioso, a gente pode até tratar assim, mas que de fato tem transformado essa região, gerando emprego, renda, movimentando toda essa cadeia produtiva. Quando é que surge a Ative Energia Solar e qual é a área de atuação hoje da empresa? A Ative, ela surgiu em 2015, certo? De forma engatinhando, né? Quando a tecnologia, de fato, ela começou a se estabelecer no Brasil. Eu estou falando da lei que conseguiu fazer com que, certo, pudéssemos produzir nossa própria energia e injetar na rede, vem de 2012. Então, em 2015, a gente começou de forma bem tímida, certo? Com a rede de relacionamento e com alguns amigos, falando exatamente que isso era possível. Já tínhamos o precedente em Sousa, particularmente, do saudoso Salomão, né? Que na época idealizou isso e falou nisso lá atrás, de que podíamos produzir nossa própria energia, certo? Até um projeto pioneiro, mas lá naquele momento, certo? A gente ainda não tinha um regulatório bem consolidado para que pudéssemos injetar energia na rede da concessionária. A partir daí, começamos a idealizar isso e, como eu falei, né, usando da nossa rede de relacionamento, veio a fusão com o Grupo Voita, certo? Onde a gente hoje faz parte do grupo, certo? E a partir daí a gente começou a escalar, certo? De forma mais agressiva, digamos assim, e chegar em uma atuação de 7 estados. Hoje a Ative conta com uma carteira de mais de 2.000 clientes, certo? Uma grande estrutura, certo? E o principal, certo, Levi? Que é a questão do pós-venda. Um pós-venda bem estruturado, exatamente, para que o cliente saiba e tenha a certeza que ele não está ali só fazendo a compra, que o nosso negócio é só fazer a venda, para que o cliente de fato entenda que existem riscos envolvidos em uma operação de uma aquisição de um equipamento, desde o cuidado com o equipamento até do ponto de vista de eficiência, que o equipamento precisa ter as suas manutenções preventivas para que possa de fato atingir o objetivo, que é produzir energia e gerar economia no bolso desse cliente. Essa questão da assistência, Frank, quais tipos de problemas, né, que podem acontecer, né, quando o cidadão, o cliente estiver com a energia solar instalada? E como é que a empresa, como é que funciona essa questão da assistência, o trabalho para reparo, se de repente o cliente fica no prejuízo, enquanto se repara, ele volta a pagar energia elétrica, enfim. Eu costumo dizer que o cuidado que o cliente deve ter, e é uma coisa que não está muito claro para o cliente na ponta, porque
por mais que o segmento seja novo, mas muita gente já aderiu a isso, certo? Eu costumo dizer que o cuidado que o cliente tem que ter, principalmente, é com o porte da empresa que está sendo contratado, certo? Saber o que é que essa empresa faz, quantos colaboradores essa empresa tem, quais são os cases de sucesso que a empresa tem para apresentar, qual é a saúde financeira dessa empresa, do ponto de vista que, se tiver algum problema, a empresa vai estar ali para me socorrer. Então, é um cuidado que eu estou falando de uma questão de um investimento alto, certo? Que pode acontecer algum tipo de problema. E, para exemplificar, seria basicamente o que acontece com qualquer tipo de equipamento eletrônico. Então, a gente está diante de um aparelho, exemplificando, de um ar-condicionado, que por um motivo ou outro ele pode parar de funcionar. Um computador, ele pode parar de funcionar. A grande particularidade do solar é que, se esse equipamento parar de funcionar, o cliente ele vai começar a não produzir mais energia. E o que é que isso implica? Há uma despesa. Então, quando o cliente não consegue mais produzir energia, por um motivo ou outro, certo? Ele vai passar a consumir a energia da concessionária e vai ter a cobrança que ele tinha anteriormente. Então, imagine, Levi contrata um sistema, certo? Com a expectativa que esse sistema vai estar funcionando, e por um motivo ou outro esse sistema para. Levi liga para a empresa e a empresa diz: não, beleza, eu vou resolver. Beleza, o equipamento tem garantia, a gente vai mandar esse equipamento para garantia. Isso eu estou falando de um processo que é até normal. Mas e esse caminho? Quem é que vai assumir essa despesa que Levi teve? Quem é que vai pagar essa conta de luz desse período que esse equipamento ficou sem funcionar? Certo? Então, o que a Ative tem de diferente hoje, que se diferencia de todas as empresas, certo? Da região, e eu não vou puxar muita sardinha para o meu lado aqui não, mas eu não conheço outra empresa que faz o que a gente faz, que é uma garantia própria, que é o dizer que durante 6 anos, independente de qualquer circunstância, certo? O equipamento vai ter a garantia com troca imediata. A garantia de 6 anos. Pela própria 6 anos, Ative. pela própria empresa. A Ative atua assim, né? Isso. Oferece Isso eu estou falando porque todo e qualquer cliente que queira fazer um orçamento com qualquer empresa do mercado, ele vai receber a informação de que o equipamento tem garantia de 10 anos, tem 30 anos de funcionamento. Então, o cliente, de forma, e é até natural isso, por não deter do conhecimento técnico, vai achar que só vai comprar uma vez, aquilo vai ficar ali e vai funcionar para a vida toda. A vida toda. E não é o que acontece. Ô Frank, se, por exemplo, o cliente ele faz a opção, né, por contratar a empresa A, que está atuando no mercado, ele vai lá, faz seu plano, começa a pagar, tem a garantia, mas acontece um problema depois de 5 anos. E nesse período, a empresa que vendeu o serviço a ele já não existe mais. Fechou as portas. O que fazer? A quem ele vai recorrer? Esse é uma preocupação que eu tenho, como eu falei a José aqui, né? A gente começou muito cedo, então a gente já passou por todas as experiências tem know-how, né, para atuar numa situação como essa. De tudo que já vem a acontecer no setor e no segmento, né? Mas, de fato, é uma situação que acontece com frequência, por incrível que pareça. Certo? Até aqui no estúdio temos uma pessoa que está com esse problema, né? Ele inclusive veio para lhe buscar para resolver. Exatamente. Contratou o serviço e eu não estou dizendo que a empresa que vendeu o equipamento a ele agiu de má fé ou uma coisa ou outra. Não, pode mudar, não quero mais investir nisso, não sei o quê, beleza. Mas quando eu falo de energia solar, eu estou falando de longevidade, de uma coisa que é para 30 anos. Então, eu tenho que ter pelo menos um precedente na hora de escolher, de saber a quem eu estou comprando. Essa cautela, né, que é essencial. Né? Aí Essa o cliente, cautela. no caso aí, esse que optou pela empresa menor e tal, sem solidez, fica no prejuízo? Na verdade, eu acho pouco provável que, a não ser por uma manobra dele procurar outra empresa que está no segmento, né? E que assuma essa usina para lhe dar assistência. Porque resolver um problema de garantia com um fabricante que, na maioria das vezes, está lá na China, eu acho que não é uma tarefa fácil. Não é fácil, realmente. Frank, qual é o raio de alcance hoje da Ative? E essa participação no grupo G5, que reúne aí os grandes empreendimentos da energia solar no Brasil? O raio de atuação hoje, a gente está presente em 7 estados aqui no Nordeste, certo? Com
usinas solares de pequeno, grande, médio e grande porte, certo? Nesses 7 estados. E a participação no G5, ela vem de forma como um divisor de águas para a nossa empresa do ponto de vista técnico. Nada mais é do que uma associação onde a gente se juntou aos maiores players do mercado, certo? E a gente faz vários eventos de troca de experiências, certo? De trocas de informação e até do ponto de vista de barganha para fazer compras junto a fornecedores. Então, temos um grande parceiro com exclusividade, certo? Aqui no sertão da Paraíba, que é a WEG. Isso eu estou falando da terceira empresa mais valiosa do Brasil, onde eu já tive a honra, e até com reportagem aqui de vocês do Diário Sertão, de receber aqui um dos diretores, o Harry Neto, certo? Que ficou, de certa forma, impressionado com a estrutura. Pessoal do certo? Sul, né? Isso, lá de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. E com o trabalho que a gente desenvolve na geração de emprego e renda, uma vez que, certo? O cara que está lá no Sudeste, a gente já está acostumado com isso, acha que aqui a gente não consegue, de fato, fazer o que eles fazem, mas... Se impressiona com a solidez da Ative, né? Há 10 anos no mercado. Exatamente. E, principalmente, a formação de mão de obra qualificada, que foi um papel fundamental para que a gente conseguisse chegar onde a gente está hoje. Os colaboradores, o engajamento da turma, certo? Onde eu já deixo um abraço para todo mundo lá da Ative, todos os colaboradores, parte de engenharia, parte de operacional, porque, de fato, sem eles, sem essa comissão de frente, a gente não conseguiria estar onde a gente está. E nessa questão aí, eu lembro muito bem, nessa reportagem que foi feita com o pessoal da WEG, me lembro muito bem, se comentou, se falou também, Frank, e você pode trazer mais detalhes a respeito dessa questão, é que a Ative também presta o seu serviço, digamos assim, que social, contempla moradores da zona rural, né, com um valor, né, com algum pagamento, um valor, em troca dele ceder o terreno para que você possa implantar, né, as usinas, as placas solares. Não é isso? Como é que funciona esse programa? Exatamente. Isso a gente começou a enxergar, principalmente na capital do estado, em regiões... A gente está tendo as imagens justamente dessa presença da Ative na zona rural. Em regiões metropolitanas, onde a gente encontrou vários tipos de clientes que simplesmente moravam em apartamentos, alguns comerciantes que não tinham um telhado ou tinham um prédio alugado, certo? E como é que resolve o problema desses clientes? Então, procuramos uma solução onde a gente, de fato, consegue resolver o problema do cliente do ponto de vista de gerar energia para esse cliente, uma vez que eu posso produzir energia aqui no sertão, onde eu estou dentro do estado, e mandar essa energia, né? E a gente compensar essa energia lá na capital, e a gente unir o útil ao agradável, exatamente como está aparecendo aí para vocês, que é fazendo arrendamento de terras, de pequenos pedaços de terra, né? De pequenas quantidades de terra lá dos clientes. Os lotes, né? Exatamente, improdutivas, digo assim de passagem, para que a gente pudesse resolver o problema do cliente, que está na capital, e também gerar emprego e renda aqui para a nossa região. Então, de fato, a gente consegue criar um ecossistema onde a gente consegue produzir energia, onde a gente traz inclusão, certo? Social e digital para essa turma que está no campo, certo? E gerar uma renda extra, que eu acho que é o maior benefício que a gente pode trazer, de uma certa forma, mudando a vida do povo sertanejo. Muito bem, inclusive a gente está colocando as imagens, né, do representante da WEG aqui na tela do Olho Vivo. Exatamente, quem está nos assistindo agora está vendo justamente essa visita do representante da WEG, né, que é um dos grandes empreendimentos hoje da economia do nosso país. Frank, para quem está assistindo agora o nosso programa, seja um consumidor domiciliar, seja um microempreendedor, um empresário, uma indústria, todas essas realidades. Hoje, a energia solar, ela é de fato acessível? Existe muita burocracia para, de repente, alguém que está assistindo agora a gente na zona rural, alguém que tem a sua casa, mas tem um consumo ali do papel de energia, como a gente escuta falar no dia a dia, ali beirando 400, 500 reais e acha caro e fica imaginando, será que eu posso colocar energia solar
na minha casa, pode juntar ali um grupo de familiares e montar sua própria usina de energia solar. Esses questionamentos que as pessoas fazem no dia a dia, né? É algo acessível ou é algo somente para grandes empresas, para empreendimentos comerciais? Queria que você falasse sobre isso. Zé Neto, pelo contrário, 70% hoje da nossa carteira são de pequenos consumidores. Então, estou falando de um público, na maioria das vezes, residencial. E a Ative hoje ela conseguiu democratizar isso, certo? Primeiro em um movimento, certo? De uma modalidade de financiamento próprio, certo? E o que ajudou bastante foi a queda de preço dos equipamentos que ao longo aí nos últimos 2, 3 anos, alguma coisa perto aí de 30%. Então fez com que, certo? A energia solar ficasse mais acessível e essa questão até do ponto de vista de uma campanha educacional para que a gente, de fato, conseguisse botar na cabeça das pessoas que é possível ter sua própria usina, é possível produzir sua própria energia e a parcela, em 100% dos casos, ela é menor do que o cliente já paga à concessionária. Então, veja, eu faço um investimento onde o valor da parcela é menor do que o que eu pago à concessionária e eu vou pagar exatamente com essa economia. Com o tempo, esse sistema vai ser meu, certo? Esse sistema vai ser de minha propriedade. Ao longo desse período, eu não vou ter mais aumentos de conta de luz, porque minha parcela é fixa e sem reajuste, e o financiamento está aí, certo? A exemplo do programa Minha Energia Minha Vida, onde a gente consegue atender consumidores de 200 kWh, então estou falando de residências que consomem 150, 180, 200 reais de consumo, até os consumidores maiores, que é a turma lá de 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 kWh de consumo. Então, é um sucesso, a campanha ela vem se intensificando, principalmente aqui na nossa região de Sousa. Quando o público-alvo, certo, que é o pequeno consumidor, ele viu que é possível, certo, produzir sua própria energia, ele não pensou duas vezes e contratou a Ative Solar. Frank, a gente sabe que cada projeto é individual, é pensado, né, assim, de forma personalizada para atender aquela realidade. Mas um ouvinte que esteja agora nos acompanhando no rádio ou assistindo na TV, a partir de quanto hoje é a parcela, digamos, uma parcela mínima de um financiamento, de um investimento como esse de energia solar? As parcelas hoje, elas partem de R$ 179,90. Então, que são justamente os consumidores que consomem aí na casa de 200, 250 kWh, que é 80% do público consumidor. É um valor muito acessível, né? Total. É um investimento como esse, né? Total. Que ao médio prazo vai ser uma usina que vai ser de propriedade justamente daquela pessoa, né? E não a própria concessionária, né? Se o cliente entender da parte financeira, que já é uma grande vantagem, existem outros ganhos, certo, paralelos, como não é só o financeiro, não. A valorização do seu imóvel, certo? A questão de você ter previsibilidade no seu custo de energia elétrica, uma vez que a gente se livra dos aumentos. Verdade. Quem nunca ouviu, mês que vem vai ser bandeira vermelha. Isso. Próximo mês, reservatório baixou, bandeira amarela, bandeira vermelha, patamar 2. Eu estou falando de aumentos, certo? Na razão de 5% a 20%, certo? O que onera no orçamento de qualquer família. Sim. Quando eu contrato um financiamento de parcela fixa e produzo um quantitativo de energia, eu já me livro disso aí. E eu estou pagando o que é meu, certo? Frank, a gente está conversando aqui no programa Olho Vivo com o Frank Araújo. Ele é o CEO da Ative Energia Solar. Para aquele consumidor que ele tem imóveis e são alugados, apartamentos, casas, a conta de energia está no nome dele, digamos assim. Como é que fica essa questão da distribuição, né, da divisão dos pagamentos, do rateio para pagar a conta de energia solar? O sistema de compensação hoje ele funciona da seguinte forma. Obrigatoriamente as faturas de energia elas têm que estar em uma única titularidade, certo? Para que a gente possa fazer a compensação desses créditos, independente de onde a usina esteja localizada. A única regra a área de concessão tem que ser igual para todos, então estou falando dentro do estado da Paraíba eu consigo produzir energia em Cajazeiras e compensar em Sousa.
em compensar em João Pessoa, desde que as titularidades elas estejam no mesmo nome, CPF ou CNPJ. Então eu consigo, certo, cadastrar um percentual de energia que o consumidor A, B, C ou D ele vai receber. Então, do ponto de vista que você citou o exemplo do apartamento, eu tenho vários clientes que têm apartamento em João Pessoa e tem uma usina solar na sua residência em Sousa. Então ele consegue produzir energia em Sousa, compensa toda essa energia da sua residência aqui e o excedente, que seria a sobra dessa energia produzida, ele envia para a unidade consumidora da capital. E aquele dono de apartamento que ele tem lá vários inquilinos, como é que ele faz aí? Por exemplo, o apartamento ele consome 100 kW, aí o vizinho já é 200, 300, enfim. Isso aí, assim, vocês têm como auxiliar o cliente nessa divisão? Vocês sabem quanto cada unidade consumidora, cada medidor está consumindo ali de energia? Na verdade, quem faz esse papel de forma bem clara é a própria conta de luz, né? Não sei se você já tiver a curiosidade de olhar a sua conta de luz e ler. Não é um hábito, certo? Isso não é um hábito do consumidor. Todo mundo chega à conta de luz e só olha para o valor. Eita, isso. Rapaz, minha energia veio cara demais. Valor e o vencimento, né? Exatamente. Então, a própria conta de luz, ela denuncia o seu consumo de forma média, anual. Então, mediante essas informações, a gente quantifica, certo? Esse consumo, acha o consumo médio e cadastra um percentual da sua usina. Ó, então, meu consumo médio é 100 kWh, minha usina excede 1000 kWh, 10% dessa geração eu quero que vá para essa unidade consumidora aqui. É um processo simples que o nosso pós-venda, deixa um abraço lá para a turma do pós-venda lá na Ative, que o trabalho lá é full time. O pós-venda auxilia em toda essa informação para que isso aconteça. Muito bem. Frank, para quem está nos acompanhando agora, inclusive abraçar em nome de toda a equipe da Ative que está ligada agora, o meu amigo Emerson, está lá, né? Nos acompanhando. Abraço, Emerson. Abraço para Emerson, em nome dele, abraçar toda a equipe. Nós estamos vendo hoje, né, atualmente no Brasil, essa discussão em relação da própria geração própria de energia, mas também, digamos que uma certa celeuma em relação às próprias concessionárias. Existem proprietários de usinas que defendem, por exemplo, o desejo da geração da energia no período noturno, e muitas das vezes há uma certa dissidência da própria concessionária que quer tentar barrar. A legislação também debate no próprio Congresso em relação a isso, se vai liberar, se pode, se não pode. E enquanto o empreendedor está querendo justamente essa novidade, né? Existem concessionárias ou até mesmo entendimento de que não seria possível, por exemplo, essa geração no período noturno, né? Em relação justamente à própria taxação. Essas medidas, né, de certa forma, na sua opinião, elas limitam, por exemplo, essa nova visão em relação à própria geração da energia do próprio consumidor? Como é que o Frank tem visto justamente tudo isso? Na verdade, eu vejo isso com um ponto de grande preocupação, certo? Do ponto de vista que, de fato, esse é um movimento que está acontecendo no Brasil. Aqui, certo? Não é diferente. Está acontecendo algumas negativas por parte da concessionária sobre um argumento de que a subestação não comporta mais, a rede também está sobrecarregada, enfim. Mas esse é um movimento que a gente está acompanhando de perto. E como eu falei, a gente vê com grande preocupação porque tirar o direito do consumidor, Levi, gerar sua própria energia, isso eu estou falando de energia limpa, energia renovável, certo? Onde o cliente possa se tornar independente e melhorar de vida, certo? Para mim é uma coisa inimaginável a concessionária certo, fazendo esse movimento de dificultar o acesso da tecnologia ao cliente final. E como você citou aí, né, em Minas Gerais, certo, isso deu grande repercussão nacional, até mandar um abraço para Everton Martins, Movimento Solar Livre, e para o Felipe Fera, que foi um dos cabos aí que repercutiu toda essa notícia. A CEMIG olhou e disse, não, olha, vocês agora podem produzir energia, injetar energia à noite. Então, uma coisa assim que não faz nem sentido, como é que a energia solar, eu vou injetar energia à noite.
eu acho que era mais fácil ter dito não, eu não vou conectar você. E em grande maioria lá em Minas Gerais já acontece esse movimento de se negar, certo, o parecer de acesso, negar o consumidor produzir sua própria energia. Aqui já existem alguns casos para usinas de maior porte, certo, de maior porte, certo, mas a gente acompanha com atenção, pede a colaboração das concessionárias, porque tirar o direito do consumidor de produzir sua própria energia é no mínimo estranho. Certo? São medidas que dificultam, né? E vão justamente na contramão daquilo que, por exemplo, o Ministério de Minas e Energia tem defendido. O Brasil esse ano cedia a COP30 justamente nessa pauta da defesa da energia renovável, de respeito ao meio ambiente, e as concessionárias que estão na outra ponta, elas impõem medidas que justamente dificultam o acesso daquele consumidor que quer gerar sua própria energia. Pois é, eu acho que isso vai na contramão mundial, né? Quando a gente se fala muito hoje em aquecimento global, certo? Em energia renovável, de Paris, né? Certo? Em Acordo de Paris, em, de fato, produzir energia com fontes renováveis, esse movimento que está acontecendo agora, certo? As concessionárias existe um monopólio, certo? Não existe uma livre concorrência. Eu não escolho quem eu quero, a concessionária que eu quero que me atenda. Então, no mínimo, é estranho, certo? A gente está passando por esse tipo de situação, onde um cliente faz um investimento, quer se livrar para melhorar de vida, e a concessionária simplesmente ela diz que não, eu vou negar o acesso, vou fazer isso e aquilo, certo? É uma coisa muito complicada. Ô Frank, a chamada taxação do sol, né? Isso tem incomodado bastante, foi discutido amplamente há alguns meses atrás, anos atrás. Nesse ponto aí, o governo federal, ele termina sendo um ponto de dificuldade para o crescimento, o avanço do negócio da energia solar? Esse movimento de taxação, ele se iniciou ali em 2021 para 2022, certo? Com o objetivo de exatamente o que o nome já está dizendo, taxar o sol, certo? E cobrar imposto. No Brasil não é uma coisa muito absurda a gente está ouvindo esse tipo de informação sobre imposto, mas de cobrar imposto sobre a energia gerada. Então, veja, eu compro um equipamento, gero minha energia, quero independência, mesmo assim eu tenho que pagar imposto sobre isso. Naquele momento se criou-se uma lei, certo? Que hoje essa lei está em vigor, é a 14.300, onde algumas regras, certo? Entraram em vigor, certo? Com esse movimento de transição para, de fato, se pagar imposto. Então, existe um range de pagamento de imposto, certo? Onde toda energia injetada é cobrada uma taxazinha ali, uns centavos por quilowatt-hora, certo? Que é a cobrança dos impostos pagos ao governo. Só que, com a queda de preço dos equipamentos, que eu falei aqui no início, estou falando aí quase 30% de queda nesses últimos 2 anos, isso aí ficou meio que embutido ali. Ficou meio que uma coisa pela outra, Uma coisa pela outra, e não atrapalhou o crescimento do negócio. Uma compensação, né? Exatamente. Compensou esse imposto, compensou a queda de preço. O que a gente ainda tem dificuldade, como o José Neto mencionou aqui, tocou nesse ponto, de fato são as concessionárias se negarem a conectar os clientes. Que é um movimento que eu acredito, certo? Que também a gente vai conseguir superar com o uso de baterias. Então, não é uma realidade distante. A gente citou aqui o próprio Salomão lá naquela época, certo? Que o projeto em Souza era um projeto off-grid, um projeto de geração independente com baterias. Mas, hoje, isso já é uma realidade. Já dá para se fazer conta, a tecnologia está avançando, os carros elétricos estão aí para aumentar a demanda, e onde existe uma demanda maior de consumo, a tendência é que o preço caia. Então, podem escrever aí que, em breve, certo? A gente já vai ver, já vai ser bem comum o uso até de baterias em residências para combater justamente essas questões de problemas com a concessionária. Vai ficar independente da concessionária. Não, na verdade a gente... Ou não total. Parcialmente. O problema da concessionária hoje é dizer que a gente não pode injetar energia na rede. Então essa bateria vai servir exatamente de um backup, que ela vai pegar essa energia que teoricamente ia para a rede, e no começo da noite ela começa a voltar essa energia para o consumo. Para a própria casa. Não sei se realmente funciona assim, né? Eu não sou do ramo, mas
Já ouvi informações que sim, mas você é do segmento e você tem propriedade para esclarecer o nosso ouvinte e o nosso internauta. O cliente que queira aderir a um plano de energia solar, ele tem que estar em dia com a concessionária de energia elétrica? É assim que funciona? É assim que funciona. Ele tem que estar em dia. Inclusive, qualquer tratativa com sua unidade consumidora, desde que uma simples mudança de titularidade ou um cadastro de unidades consumidoras, certo? Que ele precisa fazer, se ele tiver algum débito com a conta de luz, ele fica impossibilitado. Tem que pagar. Tem que pagar. Mas não é um serviço que ele contrata com uma empresa de energia solar? Por que é que há essa relação com a energia elétrica? Pois é. É de se estranhar, porque essa foi uma medida que começou a entrar em vigor. Logicamente, está no regulatório, mas as concessionárias começaram a de fato, exigir esse pagamento sobre qualquer serviço que se possa fazer, que se precise dela. E eu acho que é mais uma forma aí de dificultar o processo. Mais uma medida burocrática. Mais uma medida burocrática para que a coisa, Frank, de certa a forma, não Ative está chegando em João Pessoa, né? Chegou, né? A Ative chegou. Chegou com tudo. Chegou em João Pessoa. Inclusive, a gente está vendo imagens, para quem está nos assistindo agora, né? Imagens da Ative Energia Solar, uma empresa genuinamente sertaneja, sousense, 10 anos, chega também ao litoral e chega com força total. A gente, na verdade, como eu falei, né, a gente atende em 7 estados, certo? E já tínhamos e temos vários clientes na capital, certo? Campina Grande, João Pessoa, precisamente João Pessoa, na capital do estado. Só que chegamos hoje em João Pessoa com um ponto físico, com equipe comercial robusta, em loco, para que a gente consiga alavancar vários projetos também na capital. Está instalada lá na Avenida Edson Ramalho, é isso? Em João Pessoa? Ali próximo à panificadora Bonfim. Perto da Bonfim. Perto da Bonfim, vizinho ao Holandas Prime. Isso. Exatamente, lá em João Pessoa. Muito bem. Temos o detalhe é que a usina ela pode estar em qualquer lugar da Paraíba, você pode, estando no nome, no CPF daquele proprietário, você pode colocar em qualquer cidade, em qualquer região. Isso, a gente consegue compensar essa energia. Porque, digamos, em qualquer lugar. O cidadão, imaginemos aqui, Levi Dantas, ele tem a sua energia aqui em Souza, mas ele tem um apartamento em João Pessoa, ele pode colocar, né, esse apartamento em João Pessoa com essa usina de Souza, não é isso? Exatamente. E isso é o sistema de compensação de energia, né? Isso. Que eu consigo produzir energia em qualquer lugar, o excedente eu posso mandar para qualquer lugar, desde que eu esteja no estado e atendido pela concessionária. E a documentação naquela origem, né? Existia uma particularidade. A sede em João Pessoa, um detalhe. Sim. A sede em João Pessoa, da Ative Energia Solar, ela fica localizada no edifício Tambaú Home Service, na rua Nossa Senhora dos Navegantes. Tambaú. É uma rua bem completa. Exatamente. Nossa Senhora dos Ao Navegantes, lado da padaria Bonfim. Vizinho a Bonfim, vizinho a Holandas Prime. A gente está lá com o pessoal. Um abraço aí para a turma de João Pessoa, prontos para atender. Aline, o Birajara. Aline Rosa, que não é a cantora não da é a cantora, não. Cheia de Amor, né? Vende energia solar. Pois é. É da Ative. Frank, quais são os contatos aí, para quem está nos acompanhando agora, certamente despertou, né, essa curiosidade, querer saber mais sobre a própria Ative Energia Solar, olha para a própria realidade, olha para o papel da conta de energia, olha para o vencimento e fica, né, naquela dúvida, será que eu poderia ter a minha própria geração de energia na minha casa ou na empresa, enfim. Quais são os contatos que as pessoas podem acionar a Ative Energia Solar? A gente fica localizado aqui em Souza, aqui na Manuel Gadelha Filho, aqui no Posto Voita, certo? Lá vai estar o time comercial, toda a parte de engenharia, certo? Um abraço para todo o pessoal aí que deve estar, com certeza, nos assistindo, certo? E em João Pessoa temos a filial e os vendedores que ficam na rua, certo? Abraço aí para toda a turma comercial, certo? Para atender. O que se precisa para se fazer um orçamento? Uma pergunta que eu recebo muito. Frank, rapaz, e aí, pergunta meu consumo frequente, tal? né? Pergunta frequente. Só da conta de luz. Primeiro é dar vontade de se tornar independente, de fazer um investimento, certo? Que é
autocompensador, certo? Do ponto de vista financeiro, e só da conta de luz. A conta de luz é quem vai denunciar, de fato, qual o consumo e vai quantificar a quantidade de equipamentos que a gente precisa para fazer o papel execução. daquele mês ou é preciso, por exemplo, média, um histórico, três últimos meses, ou somente aquele papel atual ele já é um indicativo? A gente costuma pedir sempre a última fatura, porque como eu falei anteriormente, a própria fatura ela lhe dá um histórico de consumos anteriores. Dos últimos meses, né? Então, certo. na fatura eu tenho um histórico dos últimos 12 meses. Então, de forma amistosa, de forma do consenso, a gente consegue dialogar com o cliente e ver, de fato, se a gente precisa ser um pouco mais conservador, se a gente precisa produzir um pouquinho mais, porque, Franco, mas aqui eu vou botar um ar-condicionado aqui na minha sala, ou então eu vou aumentar um ar-condicionado aqui no quarto que não tinha, vou aumentar aqui um equipamento eletrônico. Então, mediante essas informações em uma conversa prévia, a gente consegue quantificar. É um projeto personalizado. Exatamente, a gente consegue quantificar para ir para os próximos passos, que é a questão de visita técnica, rodar projeto junto à concessionária, instalação e funcionamento. Essa consultoria, a Ative não cobra por fora não, né? Não. Isso aí, orçamento é 100% grátis, sem compromisso, certo? E sem burocracia. Todo mundo está pronto lá para atender na hora que precisar. Ô Frank, a orientação é, por exemplo, se o cliente ele acha que vai, com energia solar, ele vai ali consumir 800 kW, sempre bom deixar uma margenzinha, uma reserva, uma sobrinha, uma gordurinha? Eu costumo, eu tenho vários cases aqui na própria cidade de Souza, eu costumo ser um pouco mais conservador do ponto de vista de que o sistema ele é um sistema que ele pode ser ampliado a qualquer momento. Então, assim, era muito bom para mim, eu até brinco com os clientes, né? Eu digo, se você me comprar mais, eu vou gostar mais. Só que você comprar um sistema muito maior do que, de fato, o que você precisa, você vai gerar aquele movimento de, rapaz, mas eu não precisava disso tudo, fiz um investimento um pouco maior, tal. Então, a gente costuma ser um pouco mais conservador. Pegar várias informações do cliente sobre até a educação do uso de energia dele diário. Rapaz, agora eu vou consumir mais um pouquinho ou não, para que a gente possa ser mais assertivo na hora de decidir o que é que vai fazer. E se o que ele contratou, né, naquele mês ele consumia mais, essa diferença aí, essa margem, ele vai pagar, ele vai contratar vocês para aumentar o plano ou ele vai pagar a diferença no valor da energia elétrica? Inicialmente, certo? O que for consumido mais do que o que foi produzido vai vir de cobrança na sua conta de luz mensal, igual qualquer pessoa recebe o papel de energia em casa. Prontamente, a gente está sempre à disposição para fazer uma ampliação no sistema. Diga-se de passagem, hoje cerca de 30% a 35% dos clientes que já compraram energia, por algum motivo, ampliaram suas usinas por conta que seu consumo aumentou. E nesse calorão aqui do sertão, né, Levi? Verdade. Um ar-condicionado hoje não é luxo, não. É uma questão... Necessidade. É uma necessidade. Verdade. Ok. Frank, uma alegria, né? Estar aqui em Souza, no estúdio da Líder FM, recebê-lo. O nosso registro também aqui de que estamos já nesse processo também, né? Nessa nossa região de enaltecermos ainda mais a necessidade de uma energia renovável, limpa, que respeite o meio ambiente, e é muito bom saber que nós temos uma empresa genuinamente sertaneja que se destaca no mercado 7 estados aqui do Nordeste, e me parece que outros estados também podem já ter essa presença da Ative aí, né, nos próximos meses ou anos. Acho que esse é o projeto de expansão também da Ative. Então, muito obrigado e que bom saber que o Sertão está bem representado aí nessa pauta global de respeito ao meio ambiente com a Ative. Eu que agradeço a você, Levi, agradeço a você, José, agradeço a Peterson aí pelo convite. Eu acho que é uma forma da gente, de fato, esclarecer várias dúvidas, mas também falar um pouco da nossa história, falar da nossa responsabilidade e do quanto é satisfatório para a gente ter esse case de sucesso, né? Uma empresa que faz parte de um grupo já de sucesso, que a gente consegue desenvolver esse trabalho aqui e gerar emprego e renda. Eu acho que no final das contas, eu sou natural de Aparecida, a empresa tem sede em Aparecida, cidade vizinha aqui a Souza, como vocês conhecem, certo? E boa parte dos colaboradores também são de Aparecida. Então a gente conseguiu formar mão de obra,
A gente conseguiu gerar emprego, capacitar, gerar renda, capacitar e se destacar em um cenário nacional. Não é à toa que, como eu falei, né, um diretor da WEG, certo? Uma empresa de grande importância aqui para o país, veio nos visitar, como também várias outras visitas que a gente recebe aqui para, de fato, ver de perto. E todo mundo me pergunta, mas rapaz, você faz trabalho lá, você é da Paraíba, do Sertão? Eu digo, eu não vou nem contar como é, eu só vou lhe convidar para que você consiga ver, de fato, o trabalho que a gente desenvolve lá. Então, mais uma vez agradecer a vocês. Maravilha. Certo? Quero ter a oportunidade de vir aqui outras vezes e até está convidado. E até trazer um cliente que já tenha tido, que tem uma experiência com a Ative, desde o uso do sistema, para ele explicar como todo o processo se desencadeou, certo? E falar um pouco mais do nosso trabalho.